Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Em Família. Estamos muito felizes com a sua participação aqui no nosso canal. Hoje é domingo, 17 de dezembro. Nós vamos estudar a lição Cativo em uma cultura estrangeira. Nós já vamos para o estudo, mas como de costume, nós vamos fazer a nossa oração pedindo a ajuda de Deus. Júnior, ora para a gente? Vamos orar. Santo e eterno Deus, te somos gratos, Pai, pela vida, pelas condições de estarmos aqui, aptos para estudar a tua palavra, de ter esse momento de comunhão contigo e uns com os outros. Nos concede a presença do Santo Espírito, é o nosso desejo, nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. O estudo deste domingo nos leva à reflexão de como o povo de Israel deve ter sofrido no exílio babilônico. Nós vamos aprender neste dia que eles deviam ter sofrido muitas dificuldades, muitos desafios. Imagina um povo longe da sua terra, exilado em uma cultura diferente, com leis diferentes, e a lição ela vai nos levar para essa reflexão. E um desses desafios, entre vários que existiam, a lição vai destacar o espiritual. Como seria difícil eles se manterem fiéis aos seus princípios, à fé que eles professavam e ao Deus que eles adoravam. Visto que eles estavam em um país estrangeiro, as leis e a cultura daquele local iam de encontro com a fé e os princípios que eles professavam. Então, esse era um dos desafios que eles enfrentavam. Mas essa questão de fidelidade, né, Alexandre, a lição aprofunda isso, que Israel, antes do exílio, ele vivia em sua própria pátria, tinha a sua própria nação, as suas próprias leis, inclusive as leis de Israel ajudavam na questão da adoração ao Deus verdadeiro e etc. E foi dentro desse contexto que Israel se separou de Deus, foi dentro desse contexto que eles deixaram a adoração ao Deus verdadeiro e chegaram ao ponto de ser levado cativo e exilado em Babilônia. Então, isso mostra que a decisão de ser fiel a Deus independe, em grande parte, da cultura e das leis. É uma questão de decisão que vem do coração de cada um, tomando essa decisão de servir a Deus e ser fiel a Ele. A lição traz aqui para o nosso estudo o verso de Isaías, capítulo 29, versículo 13 e 14, em que o próprio Deus diz: esse povo me honra com a boca, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa decisão precisa acontecer no nosso interior, no coração. E assim, nós vamos ver que aqueles que estão determinados a serem fiéis, mesmo no ambiente mais desfavorável, podem decidir fazê-lo, decidir serem fiéis. Nós temos aqui no estudo a pergunta número 1, que diz assim: leia Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 12, capítulo 3, do versículo 1 ao 12, e o capítulo 6, do versículo 1 ao 9. E traz a seguinte pergunta: o que esses relatos singulares revelam sobre os desafios que o povo de Deus pode enfrentar vivendo em uma cultura estrangeira? Todos esses relatos nos trazem as histórias de Daniel e seus amigos em situações diversas em que eles precisaram se manter fiéis a Deus. Muito bem, como nós vimos, nós temos aqui três histórias e nós destacamos três versículos em cada história para dar uma sugestão de resposta. Aqui o primeiro texto é Daniel, capítulo 1, verso 5, onde o rei determina a alimentação de Daniel. Diz assim: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei. A segunda referência bíblica está no capítulo 3, verso 6. Aqui o contexto são os três amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que decidiram não se prostrar diante da estátua do rei. O verso diz o seguinte: quem não se prostrar
e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. A terceira referência bíblica está em Daniel, capítulo 6, verso 7. Aqui é Daniel não obedecendo o decreto do rei que o proibia de adorar o seu Deus. Vamos à leitura. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó Rei, seja jogado na cova dos leões. E a partir dessa leitura, nós trazemos a sugestão de resposta que, ao sermos fiéis a Deus, podemos enfrentar problemas com as leis e a cultura estrangeira. E assim nós chegamos ao ponto-chave do nosso estudo de hoje, esse estudo cativo em uma cultura estrangeira. Como nós vimos no exemplo de Daniel e seus amigos, eles decidiram, mesmo em situações adversas, se manterem fiéis ao Deus verdadeiro. A lição vai dizer que não importa quem somos ou onde vivemos, estamos imersos em um ambiente que, até certo ponto, pode ser um grande desafio para a nossa fé. Essa aplicação que nós fazemos para a nossa realidade, para os nossos dias. Nós precisamos terminar esse estudo aplicando essas lições para a nossa vida, na prática. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades de exercer a nossa fé. Talvez não pelas leis, nós temos até certo ponto liberdade religiosa hoje em dia, mas pela cultura. A cultura em que nós vivemos é uma cultura secular, que não prioriza o amor a Deus, o respeito às suas leis. E é nesse ambiente, é nesse panorama que nós precisamos nos manter fiéis a Ele, testemunhando do seu amor, do Evangelho, participando da missão. E assim nós vamos concluindo a lição desse domingo, com essas histórias maravilhosas dos hebreus na corte babilônica, e podemos vê-los sendo fiéis a Deus. Isso mostra para mim, mostra para você, que essa é uma decisão pessoal e confirmada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda a sermos fiéis. Eles tiveram um final feliz. O Ananias, Misael e Azarias saíram da fornalha ardente com vida. Daniel saiu da cova dos leões com vida. Mas mesmo que assim não tivesse sido feito, não tivesse acontecido, eles continuariam sendo fiéis, porque eles decidiram em seus corações. Que essa seja a tua experiência, meu irmão. Queremos também, nesse finalzinho, te chamar e lembrar aqui do projeto Ore Comigo. Não esqueça de orar no projeto Ore Comigo. Deixe os seus comentários, faça os seus pedidos de orações, e todos nós, em um só pensamento, vamos orar por esses pedidos e por esse ministério para que alcance mais pessoas. Que Deus abençoe ricamente você e sua família. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.